Eu vejo muita coisa no meu feed acerca de homens abusivos, racistas, machistas, nazistas e transfóbicos. Principalmente na música alternativa, que tem um som ótimo, tais como o vocalista do Falling in Reverse, 2008, ou mesmo o MC Estudante, 1997. O que me leva a perguntar, somente pessoas abusivas ou perversas produzem arte realmente? Sombrionauta apresenta Os antigos homens e mulheres do futuro. O homem abusivo de seus sonhos. Sandman, segunda temporada, série 2025. Antes de continuar, agradeço se puder compartilhar, curtir e se inscrever no canal deste podcast. Quando escrevi sobre a primeira temporada, que em verdade era um romance comercial, alguém da Netflix em 1997 deve ter lido ou ouvido, ou ainda lido uma passagem que está no próprio quadrinho. Grandes narrativas sempre voltam às suas origens. Foi o que aconteceu na primeira parte da segunda temporada. Ela conseguiu perceber uma coisa muito simples e brilhante, que o conteúdo de Sandman, 1988-1996, é poderoso por sua narrativa e não por sua estética em si mesmo. Quem defendeu isso foi o grande capitalista dos quadrinhos brasileiros, talvez não só deles, Maurício de Souza, 1935. Então a série se prendeu a dar palco a seus excelentes artistas que, graças a seus diálogos, conseguiram trazer todo o encantamento que há no quadrinho em um único conceito: o mundo é estranho, devemos mantê-lo assim. E sim, estou citando aquele outro roteirista que também tem casos de abusos, só que comprovados. Falo dele melhor na próxima parte desse episódio. Anteriormente critiquei muito a série porque criou essa horrível inclusão de personagens negros e LGBTQIA+, que não significavam nada, porque semelhante ao filme da Capitã Marvel 2019, não havia nada de feminino que estivesse ali. Qualquer homem faria a mesma coisa. Nessa temporada existe uma maravilhosa exceção: Wanda Marlin, India Moore, mulher trans que em dado momento, durante um drink com Sonho, Morpheus, Tom Sturridge e Delírio, Esme Creed Miles, diz uma frase que só gente com a sensibilidade de pessoas que não são bem-vindas ao convívio social, porque são a encarnação do que esse convívio deseja e renega. Na psicanálise chamam isso de pesadelo. Tem a capacidade de articular: adoro o jeito como vocês ficam em silêncio, apenas curtindo a companhia um do outro. Só alguém que é visto como um pesadelo ou um monstro sabe o valor dessa sentença. Eu mesmo chorei horrores quando vi isso. E esse foi o resumo para mim dessa primeira parte dessa temporada. Uma coleção de bons episódios de luto. Chorar faz bem e homens nunca estão em paz consigo mesmo porque não choram. Um homem transcendendo sempre deve ser amigo de suas lágrimas. Geralmente negros homens entendem bem isso. Outros personagens como a Rainha Nada ou Milsa Garriga foram uma perda de tempo de uma ótima noção, pois em vez de construir uma nação na África, apareceu uma versão furreca e safada de brilho. 2020 e 2024. Aqui está o gancho para entender a segunda parte e uma coisa que sempre questionei: que conceito afinal o sonho representa em Sandman? O fado, mais precisamente a esperança iluminista. Por isso o sonho é preso durante a Primeira Guerra Mundial, 1914-1918. Porque o iluminismo no século XVII não teve sua morte com a queda do bonapartismo em 1830 apenas, mas também com o morticínio generalizado do proletário durante esse conflito. O que o capitalismo tentou fazer depois é tentar se estabilizar simbolicamente, trazendo o matronato de volta. Bem-vindo à função das fúrias bondosas no quadrinho e na série. A função delas, narrativamente, é eliminar o sonho iluminista, que era basicamente igualdade, fraternidade e liberdade. Neil Gaiman é um defensor da volta do mundo antigo e sua visão de povos, cultura do mundo antigo, contra a ideia de populações fundada na Revolução Francesa, 1789-1808. Por isso aquele episódio estranho sobre Orfeu, Curial O'Connor. O matronato teme sistematicamente aquele que mais o criticou, o anticristão, mais precisamente anti-hipergúlia, Friedrich Nietzsche, 1844-1900. A série escolheu não apresentar adequadamente o mito em si, pois teria que discutir a função do irracionalismo baseado em Dionísio. Então aqui entra um detalhe divertido e perverso. Eu conheci ao longo da vida uma multidão de mulheres apaixonadas por Sandman, que depois das acusações feitas a seu autor fizeram a seguinte pergunta: como pude apreciar a obra de um homem assim? Resposta: porque homens assim questionam o matriarcado. Afinal, nenhuma mulher quer se render fácil à sua própria mãe.
Homens abusivos e os perversos, nem todo perverso é abusivo. Sabem das inadequações e de como a normalidade é algo castrador e por isso que muitas feministas gostam daquele intelectual perverso, o Michel Foucault, 1926-1984, também acusado do abuso colonial infantil. Quase nenhuma pesquisa sobre feminismo sobreviveria ao cancelamento sistemático desse intelectual em suas bibliografias. Então, para o bem ou para o mal, na verdade nenhum deles se você é iluminista. Logo, em concreto, os perversos abusivos ou não são os responsáveis pelo questionamento do cotidiano, logo da normalidade e assim da burocratização mantenedora das relações de poder verticais. Se a esquerda abandonou a disruptiva e a perversidade para ser normal, não é surpreendente que a direita a tomou, como tem defendido Vladimir Safatli, em 1963 e, em certa medida, Jones Manuel. A esquerda quer se mostrar mais cumpridora da moral capitalista que o próprio irmão sistema. Logo, não passa de alguém semelhante às fúrias, mas de maneira impotente, mais preocupado em discutir a moral individual de seus debatedores do que a sua funcionalidade para a revolução. Aqui está o ponto alto dessa série. Com a morte de sonhos sobe ao poder Daniel Jacob Anderson, um negro que aceita que seu reinado seja influenciado pela política da corte do matronato, que assassinou seu predecessor, Lita Hall, Hassan Jamal. O novo sonho do capitalismo é submetido à política de corte do matronato, coisa que aquele outro grande crítico dessa economia política inspirador de Nietzsche descreveu bastante. Maquiavel, 1469 a 1527. Se existiu um inferno, Caterina de Médici, 1519-1589, deve ter se divertido muito assistindo essa série. Finalmente, todo o destino que leva à destruição do cotidiano e do pensamento mais familiar e servil passa por um sonho que leva as pessoas ao desejo e, na maioria das vezes, a um delírio que resume em desespero, o qual provoca a morte de nossa infância e o despertar de nossa maturidade. Somente gente perversa sabe nos guiar nesse caminho. O problema é que os abusivos aceitam melhor essa verdade. Siga para a parte 4, final. Birô dos Cientistas Adivinhos. Quarteto Fantástico, filme 2025. Agradecemos a todos que participam do nosso Apoia-se por meio do apoia-se/orçamento sombrio e do Pix sombrionauta@gmail.com. Graças a vocês, esse programa pode melhorar cada vez mais. Se você apreciou, siga, curta e compartilhe nas suas redes sociais. E se inscreva em nosso canal no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Medium, no Substack, no TikTok e no Kawaii. Até mais!